Salve, salve galera! Começa agora mais um Saturnália de número 56, episódio 56, é isso mesmo, Pri? Que fala? 56. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa noite a todos. E aí, Diogão? Tamo junto? Beleza? Vamos começar mais uma brincadeira? Mais um episódio. Tem coisa boa essa semana. Tem coisa boa. Essa semana é aniversário da cidade de Petrópolis. Temos o convidado, o professor Bruno Tamancoldi, daqui a pouco com a gente. E você que está nos acompanhando aí, quero te agradecer a sua companhia, né? E queremos chamar aí os nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso projeto, rapidamente. Coloca aí pra gente, produção. Esses aí são os nossos fiéis, né, Pri? Isso aí. Nossos fiéis patrocinadores. A Sorte Sua, Lingeries, a Móveis Dom Pedro II e também a Carla Mota, Doces Artesanais. Pode deixar um pouquinho aí, produção, essa faixa bonita aí, com o nosso oferecimento, porque nós vamos começar agora o nosso Abre Alas de toda semana. Caiu na rede, né? Caiu na rede, aqueles assuntos que foram motivos de riso ou de alguma coisa importante, né, Pri? Isso aí. E o primeiro assunto é o do cão. Cão que rasgou e revelou que absorventes eram usados e substituíam... Quer dizer, absorventes usados substituíam espuma do colchão. Olha só, Diogo. Chocante, gente. Que fazem. Chocante, que fazem. O cachorro Rock rasgou a cama que sua tutora, Hannah, não sei o nome dela, que é um nome difícil, comprou para ele em um supermercado de 7 barras na região do Vale da Ribeira, em São Paulo. A travessura do cachorro foi o menor dos problemas. Na verdade, Rock pode ter tido esse comportamento para revelar à sua dona que no lugar da espuma tinha absorventes usados. Olha só, tristeza. Nossa, gente. Tristeza é para quem compra e vagabundo o cara que vende negócio desse, a mulher, a pessoa, sei Como é lá. que pode? Cara de pau, né, Pri? Absurdo Sem isso, vergonhice. gente. Já comprou alguma coisa assim, Diogo? Não. Gato por lebre, alguma coisa? Ah, sempre tem, né? Sempre, né, cara? Sempre tem. E o segundo assunto, pra gente não vamos correr, que o tempo é nosso. Temos que correr, né, Pri? Porque Isso aí. tem bastante coisa. Funcionários usam sacos de lixo para furtar picanhas de churrascaria, Pri. Olha isso, gente. Funcionários de uma churrascaria no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, utilizavam sacos de lixo para furtar carnes nobres, incluindo peças de picanha. A Guarda Civil Metropolitana conseguiu interceptar o que seria um outro furto na última terça-feira. As câmeras de segurança flagraram todo o esquema. Olha só, cara. Carne tá caro, né, gente? Mas, né? Roubada, aí já complica, né? Já fica Que complicado, fase. né? Que fase. O cara tem um esquema, né? Não era a primeira esquema, vez, não. Já, prejuízo já vinha de longa data. O esquema da fraldinha. Que bom que foram descobertos, né? Todos os esquemas caiam no Brasil aí. Todos. Não só esse da carne. Tomara que se descubram mais e mais. O Brasil não tem esquema, acabou a corrupção. O próximo assunto é: 1 em cada 4 brasileiros diz que masculinidade está ameaçada. Aí, Diogo, que Ser um homem feminino não afeta o meu lado masculino. uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos que fala? Em nível global, mostrou que 1 em cada 4 brasileiros acredita que os valores da masculinidade tradicional estão ameaçados. Bom, esses daí falam por eles, né? Enfim, não acho que eu não... Tema que a gente falou semana passada. Tem controvérsias isso aí. No Brasil, 27% dos entrevistados respondem que estão de acordo com a afirmação, enquanto 43% disseram que não concordam com a frase. Eu acho que não é porque uma coisa é tradicional que significa que ela é boa. Né? Se eu acreditar que uma coisa tradicional necessariamente é boa, eu deixo de acreditar que nós somos seres em constante evolução. Então, se é a masculinidade tóxica tradicional, que bom que está acabando. Né? Tomara, né? Tomara. É isso. Macho é macho, né? Na verdade tem diferença aí, mas enfim. Não vou falar muita coisa não, que não fala não. Vocês não vão Não fala não. ser cancelado aí em qualquer momento, ok? Mas macho é macho, menino é menino, macaco é macaco. Faz né? isso não, então, mano. Faz isso como não. diz o Falcão naquela música. Faz não. Após perder mais de R$600 em compras de mercado, próximo assunto, mulher descobre que confundiu carros e recupera a mercadoria. É isso Olha aí. A motociclista que procurou a polícia na quinta-feira, relatando que um motorista de aplicativo desapareceu com as compras de mercado que ela tinha feito.
vivenciou uma reviravolta em sua história. A mulher descobriu que, na realidade, confundiu os carros que estavam parados no estacionamento e ainda conseguiu recuperar as mercadorias avaliadas em R$ 613,71. Gente, tá R$ 613, tudo bem, né? As coisas estão muito caras, mas dá para fazer uma comprinha, né? A mulher confundiu. Confundiu. É correria, né, Diogo? Correria, né? É. Já Mundo entrou- moderno. Tu já entrou numa casa errada assim, achando que era tu, na correria assim? Eu não posso falar. Agora, não faz pra- isso. Pra fechar, porque a gente tem muito assunto aqui, mas o tempo não vai nos ajudar. A gente já tem amigo que já saiu correndo pelado de casa dos outros. Mas isso aqui, O ó. assunto pra fechar é homem solta morcego em sessão de Batman e causa confusão. Meu Deus do céu. Um homem que não teve o nome revelado soltou Jorge. um morcego vivo durante uma sessão de Batman em uma sala de cinema da rede Cinépolis, no Texas, Estados Unidos. O caso aconteceu na última sexta, dia 4 de março. Enfim, Mentira. é maluco pra tudo. Aí eu vou né? falar a verdade. Isso aconteceu na última sexta-feira no Cinemax. Foi o nosso apresentador Jorge Gutierrez que tava lá soltando Não foi morcego. não, não foi não, gente, foi não. Mas ainda bem que é o Batman, né? Se fosse o Homem-Aranha, todo mundo... Nossa, O Cobra Kai, né? ele tá engraçadinho, né, Diogo? Ele tá engraçadinho. Meu Deus. Enfim, vamos pro show do esporte. Vamos pro show do O tempo esporte. não é nosso amigo. Vamos lá, Diogo. Vamos lá, produção. Show do esporte aí, por favor. Muito obrigado. Pode voltar. Vamos entrar com a Fórmula 1. O Jorge fez um vídeo maneiro aí dos treinos do GP do Bahrein. Pode botar na tela pra mim, produção. Bora pra Fórmula 1, as novidades que tem no mercado e o que tá rolando lá na pré-temporada no Bahrein. Primeira coisa, Pietro Fittipaldi foi confirmado e depois foi desconfirmado na Haas. Quem vai assumir o cargo na Haas é o Magnussen, antigo piloto da Haas, que tinha saído aí, ficou 2 anos fora e agora tá voltando. Nikita Mazepin levou um pé na bunda juntamente com o grande patrocinador da Haas, a Uralkali, que é russa. Os dois, né, ali, o pai dele é russo, apoia o Vladimir Putin, enfim. Teve toda essa história, pé na bunda dos dois. A Haas, como uma equipe de Fórmula 1 genuinamente americana, não deixou isso em vão e meteu o pé na galera toda. Mais uma novidade, espelhos da F1 da Mercedes. É isso aí, o Binotto, chefe de equipe da Ferrari, virou e falou que, pelo regulamento, os espelhos da Fórmula 1, dos carros, não podem ser usados como ferramenta de aerodinâmica. Parecem que construíram o carro, né? A Mercedes construiu o carro, usando os espelhos como apelo aerodinâmico. O Binotto não gostou da ideia. Segundamente, a Ferrari já deu uma declaração que o carro está voando. Então, você, fã da Ferrari, pode esperar grandes coisas da equipe esse ano. A Red Bull não vem bem na pré-temporada, teve problema com o motor, teve problema com o aquecimento. Outra novidade da Mercedes também, que eu não posso me esquecer de falar, é o seguinte: o carro tem pouquíssimas entradas de ar. Isso chamou muita atenção de todo mundo. Parece que o carro está voando na pista e com pouquíssimas entradas de ar. Bom, essas aí são as novidades da semana de que rolou no Bahrein lá, do que aconteceu no Bahrein. Beleza? Valeu! Valeu, Jorge, muito obrigado. Essa Fórmula 1 aí, Jorge sempre trazendo as novidades pra gente. Vamos falar um pouquinho da convocação da seleção. Bota na tela pra mim, produção. Vocês já devem ter Tem novidade, visto. tem novidade. Tem novidade. Vocês já devem ter visto isso em vários lugares, né? Eu só tenho, assim, em toda a convocação, 2 controvérsias, que é a volta do Arthur, volante da seleção. Não vejo o Arthur jogando pra isso. Não entendi a convocação de Arthur. E também não entendi a convocação de Gabriel Martinelli. Acho que poderia levar o Hulk, acho que poderia levar o Gabigol, mesmo não jogando bem. Enfim. Prefiro o Hulk. Se desse pra gente testar. Pô. Agora, se a gente fosse fazer a convocação hoje, acredito desses 23 nomes que foram chamados, né? A gente ia chamar 21 deles, né? Assim, não tem muito o que mudar. Os jogadores estão em alta. Mais ou menos o que tá... Isso aí é quase o time da Copa já, né? Quase o time da Copa, eu acredito que não vai mudar muita coisa. Quem não, às vezes, assim, não acompanha jogos de alguns jogadores da Europa, o jogador tal não pode ser convocado. Gente, só passa a acompanhar um pouquinho do jogo do jogador que tanto se critica na Europa e a gente fazer uma análise em cima disso. Porque Copa do Mundo
é um torneio de 7 jogos, então assim, nem sempre o melhor ganha. Eu sempre falo isso. A Croácia, o time titular da Croácia levou um baile do Brasil em 2018, no amistoso, um mês antes da Copa. Fritas tomou de 3-0 no estádio de Anfield, em Liverpool, e um mês depois estava na final contra a França. Então assim, vai também dar sorte, chaveamento, enfim. Então acredito que a seleção, os 2 últimos jogos, Mário, o penúltimo jogo, dia 24 de março, no Maracanã contra o Chile, acabando o jogo eu entro ao vivo, como sempre. E o outro no dia 29. Vai ter o nosso programa 9h30 junto com o jogo da seleção. Não vê o jogo da seleção, vê o nosso programa. Exatamente. Vê o segundo tempo do jogo da seleção e logo após eu entro também falando do jogo contra o Brasil e Bolívia em La Paz. Já sabe que o Brasil vai ganhar, então... Se eu não me engano, gente, eu passei a informação errada. O Brasil vai pegar a Bolívia, o jogo deve ser 6 horas da tarde, às 18 horas, né? Então vai acabar às 8, nosso programa entra logo em sequência. Beleza? Vamos falar um pouquinho das semifinais do Campeonato Carioca. Bota na tela pra mim, produção. Isso aí. No dia 16, já é essa quarta-feira, já temos Flamengo e Vasco, o primeiro jogo, o segundo jogo no dia 20/3, né? O famoso domingo. Só antes da gente falar aqui com o Mário, com a Priscila, vou falar o Mário do Vasco, a Priscila do Botafogo. No dia 19/3, no sábado, tem Fluminense e Botafogo. No dia 27, no domingo, Botafogo e Fluminense. O jogo do Vasco e Flamengo na quarta-feira é 8 horas da noite, tá? E no domingo é 4 horas da tarde, o único que vai passar o de quarta-feira. Mário, Queria fazer um adendo aí, Diogo. Flamengo e Vasco. Só uma crítica aí, não quero nem falar porque eu já tô tão chateado já de futebol. Não sei, pra mim é um empate o primeiro jogo, o segundo jogo eu já não sei o que vai dar. Mas eu acho que teria necessidade de 2 jogos, cara, de semifinal. É calendário, né? É Pra encher o calendário. Eu Pô, já não acho que não tem nem necessidade do estadual. Mas, bota pra mim na tela. Gente. Boa, eu só queria... Não ainda tem foi além necessidade- do que eu pensava. não tem necessidade mais de estadual no Brasil, assim. Vai lá. Desculpa, mas volta na tela pra mim, produção, só pra me falar o horário dos jogos do Fluminense e do Botafogo, por favor. O Fluminense e Botafogo no sábado é 8 horas da noite e o segundo jogo no dia 27/3 é 4 horas da tarde. Pra mim, assim, eu já adianto, os favoritos é Flamengo e Fluminense, afinal, se for tudo indicar, é Flamengo e Fluminense, por tudo que fizeram, os elencos e tudo mais, são favoritos. Mais clássico é Tem clássico. Zebras, né? Zebras acontecem. Eles se igualam forças, se igualam É vontades. verdade. Pra mim, Flamengo e Vasco, favoritaço Flamengo, sem sombra de dúvidas. Fluminense e Botafogo, favoritaço também o Fluminense. Mas pode pintar zebra. Pode acontecer. E isso em qualquer esporte. Eu acredito. Não, eu acho assim, Queria ter essa fé da mas nem Priscila. a fé da Priscila, acho que o torcedor realmente tem que É acreditar, verdade, gente. é verdade. Entendeu? É futebol, futebol, assim como o basquete, como a natação, como outros esportes, não é uma ciência exata. Né? No futebol, 2 mais 2 não dá 4. Pode dar qualquer outro resultado e também pode dar 4. Então, assim, as probabilidades indicam sempre o Flamengo e o Fluminense chegando na final, fazendo a final dos times melhores no estado. Mas eu acredito que pode ter surpresa. Pode ter. Ainda mais que são 2 jogos, Mário. Então pode acontecer algumas coisas. Vamos falar só a última do dia, que foi às 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, se eu não me engano. Bota na tela pra mim, produção, por favor. Tom Brady O homem voltou. recusou a aposentadoria ou voltou atrás, enfim. Vai jogar mais uma temporada no Tampa Bay. Tampa Bay? Tampa Bay Buccaneers, eu acho que É fala, né? isso aí, muito obrigado. Não aguentou a Gisele mandando ele varrer a casa. Então teremos Bota as crianças pra dormir, escova o dente das crianças. o quarterback mais habilidoso e com mais títulos da NFL de volta em mais uma temporada. Pode ser a última, como pode não ser. Qualquer coisa ele vem jogar no Brasil, a liga. Vamos apreciar, gente, Né? que a gente tá com um gap, né, de ídolos. Temos Cristiano com 36 anos, Messi com 35, LeBron James com 38, Tom Brady com 41 ou 42, se eu não me engano. Enfim, ídolos de vários esportes já estão chegando aos vários fins das suas carreiras e pelo menos a minha geração, que eu vi muitos deles, tá acabando. Por hoje findamos. Boa. Eu volto na quarta-feira no nosso rede social. Eu vou dar uma palhinha só do que vai ser o jogo do Flamengo e Vasco, com escalação, com tudo, um videozinho rápido, bem legal, tá beleza? E semana que vem a gente fala mais um pouquinho do jogo, tá bom, galera? No mais é isso. Beleza. E hoje também nós temos uma reportagem, Pri. Conseguimos falar com um dos pré-candidatos a presidente do Brasil, né?
o pré-candidato Leonardo Péricles, que esteve em Petrópolis no último sábado aqui, e conseguimos bater um papo com ele, né? Fiz uma gravação com ele, que foi muito solícito com a gente para, né, receber a nossa equipe de um repórter. Então tem uma matéria aí para vocês aí acompanharem dos pré-candidatos que, né, teremos no Brasil. Então, assim, para vocês já ir conhecendo, né, os pré-candidatos que o Brasil tem. Né? Então, Posso só dar talvez esse não vai aparecer muito nos horários políticos por causa de tempos de campanha, né? Porque Mas cada partido tem isso que você fez, tempo. Mário, é muito importante, porque não é porque a gente quer tirar um presidente que a gente não tem escolha, gente. Não. Nós temos escolhas. Vamos olhar todos os candidatos, propostas. Esse negócio que, porque a gente não quer A, temos que votar em B. Não, não é isso. Temos outras opções. Vamos aqui, o espaço está aberto do Saturnália. Cada um aqui tem as suas ideologias, né, Pri? Mas somos democráticos aqui no nosso programa. Então você acompanha a nossa reportagem aí. E se você tem um pré-candidato de preferência, legal, respeitamos a sua opinião. E é isso. Acompanhe aí nossa reportagem, por favor. É isso aí, pessoal. Estou aqui com o Leonardo Péricles, pré-candidato à presidência pela Unidade Popular. Leonardo, fala pra gente por que da sua vida a Petrópolis hoje. Olha, primeiro queria saudar o povo de Petrópolis, né, que viveu e vive um momento muito difícil nesse período de chuvas, desde o dia 15 de fevereiro. E vim aqui primeiro prestar minha solidariedade a esse povo, conhecer um pouco melhor a realidade, entender o que passa por aqui, e o que a gente consegue perceber é que o problema central não são as chuvas são extremamente bem-vindas, ainda mais numa região serrana como essa, né? As serras são verdadeiras caixas d'água naturais, e as chuvas elas têm um papel muito importante, inclusive para a gente ter abastecimento nas nossas cidades de água, e toda a preservação disso aqui é um debate muito importante. Agora dá para perceber que muito do problema é pelo descaso, a desumanidade dos governos, passando pelo governo municipal, estadual e federal, principalmente de não ter uma política habitacional séria que possa garantir com que as pessoas não sejam empurradas para morar em encostas, áreas muito difíceis que acabam se tornando áreas de risco. E também falta de investimento em saneamento, em estrutura, que é possível que as pessoas também morem em encostas desde que tenham investimento para que aquelas moradias não caiam como isso aconteceu. E fundamentalmente nós entendemos que é necessária a mobilização popular. A diferença que pode fazer num processo desse é o povo cobrar, exigir mudanças, porque o que a gente viu é muita gente que ou foi cadastrada e ainda não acessou a Bolsa Moradia, ou conseguiu a Bolsa Moradia, mas não consegue alugar, porque também a especulação, né, vai aumentar muito num processo desse. Então, é fundamental a mobilização popular, e nossa militância aqui da cidade, da Unidade Popular, está junto nas comunidades, articulando reuniões e mobilizações para exigir do poder público a solução, uma vez que já tem quase um mês e não pode ser tão lento quando o caso é para atender os pobres. Agora, Leonardo, fala pra gente um pouco da tua trajetória política, né? E um pouquinho da trajetória da Unidade Popular, para quem não conhece o partido, que é um partido fundado em 2019, para quem não conhece, fala um pouquinho pra gente. Olha, eu sou militante há 22 anos, militante do movimento social, iniciei minha militância no movimento estudantil secundarista no ano de 2000, sou lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou pai de 2 filhos, casado, minha esposa também é uma militante social, a Poliana. E o trabalho que a gente desenvolveu nesses anos foi a luta em torno do transporte coletivo ainda na minha juventude, lutas contra o aumento de passagens, pelo meio passe na nossa cidade, que foi a última cidade a conquistar das grandes capitais o meio passe para os estudantes, e depois fui participante ativo das jornadas de junho de 2013, aquelas grandes manifestações que aconteceram no Brasil,
e que tiveram um papel importantíssimo, que reduziram a passagem em 200 cidades do Brasil. E naquele processo também houve uma contestação muito grande da política que vinha até ali. E nós, os grupos, movimentos que construíram o nosso Partido da Unidade Popular, naquele momento perceberam que era necessário construir, né, buscar novas alternativas do ponto de vista da política. E a gente decidiu pela construção da UP naquele processo de 2013. Em 2014 nós começamos os primeiros passos. E de 2016 a 2018 a gente conseguiu coletar cerca de 1.200.000 fichas de apoio de pessoas do Brasil inteiro que apoiaram a criação da Unidade Popular. Foi uma grande realização esse processo nosso de construção, porque vejo que até o atual presidente da República, com toda a estrutura que tem, muitos parlamentares, apoio até de pastores de grandes igrejas, de donos de cartório, e eles não conseguiram fundar, né, registrar o partido deles, e nós, sem contar com nenhum apoio de grandes empresários, só contando com lideranças populares como eu, como jovens de várias regiões, mulheres, trabalhadores de várias categorias e trabalhadoras, e a gente conseguiu, fazendo o trabalho de base, visitando as periferias, principalmente conscientizando e dialogando com o nosso povo da necessidade de se construir uma alternativa. E essa quantidade de assinaturas e o registro da UP nos credencia agora para lançar uma pré-candidatura à presidência e disputar os rumos desse país. Leonardo, gostaria de saber agora com você quais são as suas principais propostas como pré-candidato à presidência. Nós fundamentalmente entendemos que não é possível que o nosso país saia dessa profunda crise que se encontra sem grandes investimentos em sua economia, principalmente atendendo a quem mais precisa, que são pelo menos metade da população do Brasil que passa fome, milhões de desempregados. Então nós precisamos de ter recurso. O grande problema do Brasil é que não é que é um país muito rico, e não é que não tenha dinheiro, é que não sobra dinheiro, porque boa parte dos recursos está sendo drenado para pagar juros e amortizações e refinanciamento da chamada dívida pública. Então a principal proposta que nós temos é suspender o pagamento da dívida pública. Só esse ano, dos 4,7 trilhões do orçamento do Brasil, mais da metade disso está indo para refinanciamento, pagamento de juros e amortização. Então pense que é muito recurso que poderia decuplicar o orçamento da saúde, da educação, da moradia, e veja aqui em Petrópolis a importância que tem ter política séria, efetiva de moradia popular nesse país. Então, agora para isso é necessário enfrentar esse grande capital, e além disso nós temos que taxar as grandes fortunas. Isso tudo está previsto na nossa Constituição. É importante que quem estiver nos assistindo saiba que isso não são políticas radicaloides que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo um programa que inclusive está baseado na nossa Constituição. A auditoria da dívida, ou seja, saber se deve ou não, e os grandes especialistas mostram que essa dívida pública não serviu para investimentos no nosso povo, serve para agiotagem nacional e internacional, os banqueiros ganham muito, né? E a taxação de grandes fortunas vários países fazem. E quero dizer também que essas políticas são para quê? Essas medidas? Para a gente ter recursos para as áreas sociais, ou seja, nós temos que revogar essa tal de teto de gastos, porque o teto de gastos não serve para a dívida pública, ou seja, os banqueiros continuam se enriquecendo muito com orçamento público. Agora serve para congelar investimento em saúde e educação. A gente está numa pandemia, saúde não pode ter corte de investimento como está tendo, e educação pior ainda, que agora a nossa juventude está voltando para as escolas, e principalmente uma geração inteira de jovens das periferias parou de estudar por 2 anos. Então, retomar esse processo precisa de muito investimento e não pouco. E, por fim, nós defendemos reformas estruturais, porque sem uma profunda reforma agrária nesse Brasil, que garanta a condição de milhares, milhões de pessoas que estão hoje amontoadas nas grandes cidades possam retornar para o campo, com condição de investimento para que possam produzir, inclusive uma reforma agrária que priorize a agricultura familiar, porque é essa que põe comida na nossa mesa, uma agricultura que tenha como finalidade central que a agricultura alimente o nosso povo, e não como hoje, porque o agronegócio bate recordes de lucro todos os anos e metade da população passando fome.
Então, não é esse o modelo que vai resolver o problema do nosso povo, e sim uma profunda reforma agrária popular. Então, são algumas das defesas que nós temos, e num governo popular, da unidade popular, nós entendemos também que general, torturador, não vai ter vez nesse país. Porque hoje nós estamos dirigidos por um presidente fascista que elogia esses generais que praticaram tortura desde a ditadura até hoje, e o resultado é que a nossa juventude vem sendo assassinada, negra nas periferias vem sendo assassinada, nosso povo violentado, reprimido, grandes setores presos, né? Numa população carcerária enorme no Brasil, e o problema da violência, que é o central, não está sendo resolvido. Não, as políticas de Bolsonaro não resolveram. Sabe por quê? Porque o que vai resolver é investimento em área social. Essa é a melhor política de segurança pública que pode ser implementada num país, é ter profundo investimento nas áreas sociais, ter emprego para o povo, ter moradia, ter saúde, ter educação. Esse é o caminho, e só faz isso com investimento. E por fim, nós não estamos aqui apresentando um iluminado. Eu, eleito presidente da República, não vou resolver isso sozinho. Ou seja, a unidade popular tem uma diferença dos demais, porque nós defendemos algo que nunca foi implementado no Brasil, um governo em que o povo governe junto. Então não estou chamando só para... Lá, quando chegar o processo eleitoral, não vão chamar as pessoas só para votar na gente. Elas votar são um pedacinho da democracia. Além de votar, é participar de forma ativa. Nós temos tecnologia, milhares de pessoas, milhões vão assistir a gente de distâncias. Nós conseguimos ter condição de ter urna eletrônica que tem uma votação rápida, um resultado rápido. Então por que também não decidir sobre o orçamento? Não decidir sobre as políticas de educação, de saúde no Brasil, chamar os milhões e, mais do que isso, chamar esse povo a ocupar as ruas, pressionar o Congresso Nacional para que as mudanças desse programa efetivo sejam realizadas. Então é por aí que nós entendemos que a unidade popular, né, deve seguir nesse processo que se anuncia, esse processo eleitoral. Queria mandar um salve para toda a galera que acompanha o Saturnália. Estou aqui com um amigo também de muito tempo, e queria saudar todos e todas, convidá-los e convidá-las também a conhecer um pouco mais esse programa que eu apresentei aqui, a me conhecer também. Então quem tem mídias sociais, procura lá, Leonardo Péricles, e o nosso partido chama Unidade Popular. Procura lá nas nossas mídias sociais, Unidade Popular e Leonardo Péricles, e nos acompanhe lá no dia a dia. Forte abraço para vocês. É isso aí, galera. Como vocês viram aí, Leonardo Péricles, um dos pré-candidatos. O Brasil terá outros, né, como pré-candidato ex-presidente Lula, pré-candidato presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, pré-candidato Ciro Gomes. Então, se eles quiserem participar do Saturnália também, o convite está aberto. Somos um programa democrático e queremos sempre a pluralidade de ideias, né? Esse é o que nós defendemos, né? Desde que haja respeito. Enfim, é isso. Acompanhe o Saturnália. Daqui a pouco a gente está de volta já com o segundo bloco. Não sai daí, que tem mais coisa legal. Tem bate-papo com o professor Bruno Tamacoldi. É isso aí, galera. Não sai daí, não. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor com
conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Salve, salve galera, voltamos com Saturnália e estamos aqui agora já com o nosso convidado do dia, professor Bruno Tamancode, né? Tamancode, desculpa, professor de História da UCP. Isso aí. Né? Leciona para as turmas de... Geralmente o primeiro período de História tá lá comigo, eu tô na coordenação também do curso desde 2015, Bacana. né? Obrigado, professor, por aceitar nosso convite e bater um papo sobre a cidade de Petrópolis, né, Pri? Isso aí. Que vai fazer 179 anos, né? É isso mesmo? A controvérsia. A controvérsia. Daqui a pouco a gente vai pegar. A gente vai pro nosso quadro da polêmica com a Priscila, né? Uhum. Vamos sim. Vamos sim. Então vamos embora. A Priscila também é... Precisa pegar uma Priscila desprevenida de... Ô Diogo, aí, tá até te xingando. Fala polêmica, meu amor. Fala comigo. Polêmica é assunto bom, né, Pri? Não. É assim, pô. Bom? Não? Como pode ser bom? Bom pra gente debater. Bom pra debate, É bom pra debater. Por favor, produção, coloca a imagem, por favor. Petrobras reajusta preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Preço médio de venda da gasolina passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, uma alta de 18,8%. O valor do diesel vai subir de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, aumento de 24,9%. Isso é uma refinaria, né, Priscila? Isso aí. Pra gente tá chegando a 8,10, 8,50. Tem imposto aqui em Petrópolis a 8,70. E só aumentou. E o gás de cozinha? O GNV também aumentou. O gás de cozinha, pagamos lá em casa 112 no final de semana. E no outro dia já ia para 120, que o rapaz que levou lá em casa falou. Falou, amanhã vai aumentar para 120. Eu paguei 115. Paguei 115. Mas assim, aqui em Petrópolis, né, a gente teve toda aquela polêmica, né, quando anunciaram novamente, né, mais um aumento. Só que aqui, para variar, os preços já estavam sendo modificados no final da tarde de quinta-feira. Vocês viram isso? Postos do Bingen, do Quitandinha, Itaipava. ativamente. Itaipava. Ninguém aqui tá falando que é um cartel, viu? Não tem nada. Eu só queria, pra galera que foi em 2015, né, que reclamou de R$3,90, que a culpa era de antigos governos. Hoje em dia a culpa não era do governo, é do ICMS, né? Sim. Hoje mudou. Sim. Não, hoje é a guerra, né? Hoje é a guerra. Até porque antes da guerra estava tudo em conta, né? Tava tudo bem tranquilo. A cenoura não custava R$15, R$12. Olha, eu fiquei assim... Não custava realmente. Não é ironia não, gente. Não custava R$12, mas as coisas não estavam. O tomate tinha R$9,90. Eu acho que a gente tem que agradecer, porque pelo menos o IPI, né? Não, eu acho que o IPI, o imposto, né? Sim. Sobre o jet ski foi zerado. É isso que importa. Mas benesse, né? Tô pensando em comprar um Panda aqui em Petrópolis. Como que o trabalhador, gente, que utiliza, né, o carro, às vezes para o seu transporte, mas muitas vezes para o próprio trabalho, né, vai conseguir continuar abastecer, se alimentar, pagar aluguel e cozinhar com gás de cozinha? Como é que faz? Tem alguma mágica? Você acha que... O que a gente vai fazer? OnlyFans. Não. É o mínimo. Eu vi que para você abastecer o carro, um tanque cheio, né, corresponde a 24% do salário mínimo. Que isso? Enquanto nos Estados Unidos, que teve o mesmo aumento, é 3% do salário base dos Estados Unidos. Né? Então 25% do salário é para tu abastecer o carro. O presidente falou que o nosso combustível é um dos mais baixos, né? Um 90º, sei lá, né? Uma classificação de 100 e poucos países, a gente está no meio, né? Quase no meio. O Brasil nem tem combustível, né? A gente não tem nem lugar para explorar, é um negócio para acreditar. Né? Segundo o que o nosso convidado falou, se a gente for aqui na Argentina, próximo daqui, isso. 6% do salário
a gente abastece um tanque, R$110, 3,15 centavos. No Brasil, 25. Só que o salário mínimo na Argentina é 1.758. Você Pô, pode estar igual pensando. do Brasil, quase, O do né? Brasil é 1.100. 1.212 hoje. 1.212? Então tá. Aumentou muito. Muita. Tá bom. É o tanque do Brasil de 35 litros, R$273. Nos Estados Unidos, o salário mínimo é 7.396, com R$188, tu enche o tanque. A gasolina nos Estados Unidos, convertendo por real, é R$5,39, corresponde a 3% do salário. Na Inglaterra, o salário mínimo da Inglaterra, pasmem vocês, é R$9.988, R$375 você abastece o tanque, 3,7%, e a gasolina na Inglaterra é uma gasolina cara, R$10,73. Na Itália, é R$11,23, com um salário mínimo de R$8.081, R$393 para encher um tanque de 35 litros, corresponde a 4,8%. A gente está quase igual. Falta pouco, a gente está ali disputando, para a para. Sem falar na diferença da octanagem da gasolina lá, né? Porque a nossa gasolina é batizada, né? É, verdade. Lá a gasolina é mais pura, né? Verdade. Falando historicamente, vamos aproveitar a presença do professor, tem algum momento da história do país que lembra esse momento que a gente está passando agora em relação ao nosso dinheiro, ao fato de ir no mercado e não saber se amanhã, né, o mesmo preço, né? Anos 80, né, professor? Então, a gente tem o Plano Real, né, 1994, que meio que conteve o avanço que era a remarcação automática, né? Eles já ficavam com aquela maquininha remarcando, aquilo era um absurdo. 1994, para quem não lembra, foi a última vez que o Vasco ganhou um título de inspeção, né? Só para zoar aqui o Diogo, não vou perder a oportunidade. Né? Mas você tinha uma desvalorização terrível do dinheiro, né? Por isso que as pessoas depositavam dinheiro, faziam poupança no Overlord, né? Então, você colocava um dinheiro, ele rendia assim absurdamente, né? O Diogo tá me olhando com uma de rod. Não, eu tô lembrando que minha mãe e meu pai falam que quando eles eram crianças, eles iam em vários mercados aqui na cidade. Sim. Um mercado comprava óleo, outro mercado comprava leite, outro mercado comprava arroz. Gente, tá chegando um ponto que a gente tá fazendo isso. Não, eu já tô fazendo isso. Porque não, tem que ser. Não tem condição. A remarcação era muito forte. Claro que a gente teve também em 1996 uma crise também muito forte, né? Na época, a imprensa, a política e também os movimentos que eram contra o governo na época do Fernando Henrique, pediram impeachment do Fernando Henrique, porque teve um pico também de inflação. Mas, do período do Plano Real para cá, sem dúvida, os últimos 5 anos é problemático, né? Claro que tem uma série de fatores, mas a instabilidade política do Brasil leva a isso, né? Por exemplo, você vê puxando um pouco para o mercado exterior e para relações internacionais. Os Estados Unidos hoje, de certa maneira, não consegue conter a guerra ou ter uma representatividade como já teve, porque eles têm um presidente que não é o presidente que eles imaginavam que fosse, né? O Biden já é idoso, não tem uma representatividade tão forte, eles olharam, não, quem a gente vai colocar? Vou colocar o Biden. Então não é um cara que vai chegar e peitar o Putin, não tem nem essa expressão, né? Então a gente vê um pouco disso no Brasil também. A gente não tem uma unidade parlamentar, os parlamentares batem cabeça, né? E é um pouco bipolarizado, ou bastante bipolarizado. A gente não tem no Brasil uma direita organizada e nem muito menos uma esquerda organizada. Então isso é muito ruim para a política, né? Porque se os movimentos fossem pelo menos organizados, você teria uma frente de atuação política e alguém que te cobraria de uma maneira unitária, né? E a gente não tem muito isso no Brasil. O Brasil não é para amador, não. Ainda tem, cada vez que ele fala sobre o Petrobras, o mercado financeiro é um mercado especulativo. Sim. Ele está cada vez mais fazendo aumentar as ações, ou a queda das ações, enfim, dependendo do que ele fala. E esse turbilhão de emoções que a gente vive. É uma emoção e não positiva. Toda vez que a gente está indo ao mercado, eu pelo menos sinto isso. Toda vez que eu vou ao mercado, eu fico olhando as prateleiras, eu falo, não é possível, gente, não é possível. Eu vim que ontem.
assim, Sem poder, né? sem poder. Sim. Você vai com uma nota de R$100 e eu lembro que assim que o plano mudou, o plano Sim, real, sim, sim. você enchia um carrinho com R$100. Sim. Às vezes um carrinho e meio com Sim, R$100. sim. Hoje em dia você não enche uma cestinha. E, Né? não sei se o Agora- professor pode ficar assim melhor. Eu sei que a história vai mudando, as coisas vão mudando. Só que, gente, não é possível que tenha gente. Esquece que é de esquerda, de direita, de centro, qualquer coisa. Não é possível que dentro de casa vocês estejam todos olhando para isso tudo e falando, tá tudo bem. Não é possível. Isso que não entra na minha cabeça. Não é possível que... O professor pode explicar isso melhor historicamente, mas não é possível. Agora, É possível. É possível. É possível. Porque Infelizmente o dinheiro tem não gente. rende. Às vezes você. Com quem está muito polarizado, né? Você vai conversar, vai explicar, falar justamente o que você está falando, e a pessoa começa a falar que não é uma crise mundial e tudo mais. Mas só que é a guerra. Só que antes da guerra a gente já estava sentindo isso. A gente já estava sentindo como estava difícil, né? Só está piorando. Tem mais algum material, Prida? Não, é só isso. Não, e o pior é a pessoa que nem tem essa concepção, né? Que vive verdadeiramente alienada, né? É pior Tem ainda. gente que estava vivendo em Nárnia, né? Que não tá... Enfim, vamos entrar, né, no assunto, né, que a gente trouxe o professor aqui. Quer dizer, ele veio, né? Aceitou o nosso convite. Uma alegria. Pra gente entrar no assunto do nosso bate-papo com ele, né? A polêmica, para dar essa introdução, pra gente começar a conversa. Pra esquentar os tamborins. Mas a gente quer falar um pouco da cidade de Petrópolis também, né? Porque Vamos lá. essa semana completa 179 anos, né? Isso. Olha um pouquinho, É e não é, né, olha um Bruno? pouquinho de controvérsia. Fala pra gente um pouco dessa situação aí de que foi elevada quando, né? Sim, Petrópolis sim, foi elevada sim. à categoria de cidade, que tem essa controvérsia, como você disse pra Isso. gente aí. Então, o território aqui, a gente tem relatos desde o século XVII, 1649, com o caminho de Proença, que era um novo caminho para ir para Minas, né? E aí, aos poucos, isso foi se desenvolvendo e no iniciozinho do século XIX, Dom Pedro I comprou as terras do Padre Correia, não lá de Correios, mas aqui do centro da cidade, onde que hoje pode fazer o merchan? Onde que hoje é o Pode. Pio XII, né? Ali o supermercado Multimix, ali era a sede da fazenda do Córrego Seco, né? Como o nome já é bem sugestivo, Córrego Seco. Então o rio que passa aqui, ele foi todo... o curso dele foi modificado ao longo do caminho, que explica também as enchentes, tá, gente? Eu ia perguntar isso. Gente, tudo se explica historicamente, tá? Eu tava brincando aqui que Petrópolis, uma cidade planejada, Planejada que belíssima, mas hoje, como você estava falando no off com a gente, tem tudo para dar errado, né? A gente mora num vale e não tem escoamento e os rios são muito diminutos, né? A gente não tem uma política pública para isso, né? A gente não tem, por exemplo, um protocolo para a evasão da cidade. Por exemplo, você vai em qualquer país civilizado, e desculpa o termo, não, que isso? um país que tem terremoto, um país que tem furacão, as pessoas aprendem na escola a evacuar. Sim. E aqui? Tinha que ter esse tipo de protocolo. É uma coisa simples. São protocolos Verdade. internacionais. Verdade. A gente pode colocar nossa guarda civil municipal, né, para instruir as crianças já como, tocou a sirene, o que a gente faz? Mas, primeiro, a sirene não tem muito crédito, né? E quando toca, a pessoa às vezes não acredita, e às vezes não toca, né? Mas voltando ao assunto Isso, da da cidade. vaca fria, né? Então, Petrópolis foi elevada à categoria de vila, lá em 1853, né? Ela era atrelada, pasmem, à guia de Pacobaíba, a Inhomirim, a Magé, tá? Então, aqui um dia foi Magé, Olha só. tá? Então, a Vila da Estrela, todo aquele território ali que abarca toda a costa as costas da Baía de Guanabara. Então Petrópolis já teve praia, tá vendo? Sim. Tá vendo? né? Petropolitano que não sabe, João? verdade, Pô, Eu verdade. não sabia dessa aí, professor. Pô, bom saber. Inclusive, alguns historiadores falam que Magé não é Baixada Fluminense, né? Não. Falam que é Costa Verde, Pô. né? Por conta das costas que tem a Serra de Petrópolis. Faz né? sentido. Petrópolis também não é uma serra, na verdade é uma escarpa do Planalto, né? Isso aí o saudoso professor Jerônimo falava muito isso. Então Petrópolis foi elevada à categoria de vila em 1853, tá? 43 na verdade. E em 1857 que foi elevada à categoria de cidade. Muito a contragosto do imperador Dom Pedro II, que não queria que aqui se tornasse uma cidade. Por quê? Porque ser cidade, ele ia parar de mandar naquela vila. Entendi. Ia passar a ter uma legislatura, ia passar a ter
uma prefeitura, uma série de coisas do corpo. Ia perder o comando dele. Isso, exatamente. Tanto que no primeiro exercício de Petrópolis como cidade, a cidade faliu. Porque ele, de certa maneira, o imperador, ele pagava do próprio bolso os enterros, as benesses que tinham que ser feitas na cidade. Era o Farmville dele, né? Isso, e assim, e Petrópolis nasceu glamurosa, né? Se você olha as ruas de Petrópolis, né? O Queller, quando projetou juntamente com Otto Reimarus, ele fez uma revolução, né? Ele colocou o rio na frente das casas. E na Europa o rio era atrás das casas, porque todos os dejetos eram jogados ali. Por que em Petrópolis o rio na frente das casas? Porque atrás das casas tem os morros. Sim. Isso também explica por que cai coisas em Petrópolis. Aí você pode pensar, mas vários países têm essa topografia. Certo. Mas tem política pública que impede que caia, né? Por exemplo, se for na Suíça tem morros igual Petrópolis. Só que se você for construir não é um clima tão... mas chove bem. Chove também bastante. Tem neve, enfim, também é complicado. Então, o Queller ele vai projetar a cidade e como um grande sítio, Dom Pedro II vai chamando os amigos dele para cá. Então, se você andar no centro histórico de Petrópolis, você vai perceber que as casas que tem ao entorno do Palácio Imperial, tá? Que é uma casa para a época muito simples, o palácio é muito simples, perto dos palácios europeus, né? São todos de amigos dele. Então a gente tem, inclusive o Clube de Regatas do Flamengo, que é, né, sua predileção. Nascido do Fluminense. Nasceu aqui. Nasceu aqui. Nasceu aqui na Queller, tem ali. Que bacana. Uma das primeiras reuniões foi aqui em Petrópolis, né? Entre outras coisas. Então você vai ter ali Dr. Porciúncula, que é uma rua ali antes na rodoviária, que era advogado. Nós temos o Paulo Barbosa, que era o mordomo da Corte Real. O mordomo era o dono do carimbo. Entendeu? E hoje deve ficar um pouco chateado com a rua, que é um frevo total. Parece Bangladesh, o Paulo Barbosa, né? Passa carro de boi, tomada, passa tudo. Ele era o dono do carimbo. Ele seria hoje como um primeiro-ministro, ou hoje numa república representativa, um chefe da Casa Civil. Seria o dono do carimbo, literalmente. Importantíssimo. E outras grandes figuras, como Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva. Por um minuto eu pensei que o convidado ia falar que ele ia ser um filho de presidente. Fiquei com medo. Não, que nada. Mas ele continuou, foi bem melhor. É um cargo bom também, né? Também manda no país. Pois é. Quintino Bocaiúva, Barão de Mauá, o nosso grande industriário. Que tem uma casa aqui. Tem. Uma mansão, né? Inclusive tem... se você pegar, por exemplo, um pouco da história, a gente fala um pouco de história comparada, né? O que é história comparada? Você pega A e pega B, por exemplo, pega o Botafogo, aí pega o Vasco, pega o Flamengo. A gente vai fazendo história comparada, assim também com as religiões. Você pega, por exemplo, o cristianismo. Você também leciona na área da religião. Também, isso, da teologia, né? Da história da igreja, eclesiologia, eu gosto muito dessa parte, né? Então, se, por exemplo, pega o budismo, pega o islamismo, pega o shintoísmo, pega as religiões afro-brasileiras. E aí você vai estabelecendo um grau de comparação. Isso é história comparada. Então, se você for comparar o que os Estados Unidos fez com seus grandes industriários, né? Rockefeller, Carnegie, JP Morgan, e o que o Brasil fez com seus grandes industriários, né? Então é um pouco complicado. Dom Pedro II fez de tudo para sabotar o Mauá, né? Infelizmente, né? E, enfim, mas mesmo assim fez muita coisa. E Petrópolis aí foi elevada à categoria de cidade em 1857. O nosso obelisco foi inaugurado por JK em 1957, elevando 100 anos de cidade, né? Claro que, sem dúvida nenhuma, estamos enlutados, né? Um mês daquela tempestade, que é comum em Petrópolis, e historicamente a gente sempre teve enchente em Petrópolis. No relatório da província, Petrópolis ainda era uma vila, teve uma grande enchente também, né? E aí mais recente, 64, 69, 88, né? Eu também lembro, eu estava tocando os dentinhos da frente, mas lembro. Eu lembro dessa de 88. No Alto da Serra principalmente.
No Alto da Serra caiu onde a famosa rua, a Avenida Central, Bino Siqueira, Otto Reimários, descendo a Serra da Estrela, e no Morém, eu perdi parente no Morém. Eu costumo dizer, quem é de fora, né, às vezes pergunta para mim como é que está Petrópolis, eu falei, se você entra numa sala de aula com 50 alunos e perguntar assim, alguém aqui já perdeu alguma coisa numa enchente? As 50 pessoas vão levantar a mão. Porque estamos verdadeiramente enlutados. Porque se você não for afetado diretamente, você foi afetado diretamente. Perdeu um amigo, perdeu algum conhecido. Perdeu um amigo, um parente, a sua rua está um lixo. Todo mundo perdeu alguém. Então, assim, é um momento muito difícil, muito complicado. Acho que não dá nem para se comemorar esse aniversário da pois cidade. a Não tem gente o que comemorar, né? a gente tem que lembrar do que o potencial que a cidade tem. E assim, no primeiro momento eu te confesso que eu fiquei um pouco até ressentido com os meios de comunicação em Petrópolis, quando postavam depois de 6, 7 dias, olha, Petrópolis já está bonita de novo. Mas eu entendo, é importante, porque a nossa cidade tem um potencial turístico, que vive do turismo. Muito forte. Então, se a gente não fizer uma campanha dessa, as pessoas não voltam a Petrópolis. Além disso, tem história na nossa cidade, né? Sim, tem a Roteireza, os museus estão todos abertos, então eu preciso também falar que a cidade está acolhendo. Você pode vir, em Petrópolis, Pepri. Tem sim. Aproveitando novamente, professor, fala um pouquinho para a gente sobre o imposto mais polêmico que a gente tem aqui na cidade. Explica para a gente, por favor, como surgiu. Então, eu estava intuindo que isso ia acontecer, né? Que é uma coisa polêmica, né? Sexto sentido... É verdade. Não, mas são temas que só são... para as pessoas entenderem. São recorrentes. Então, o laudêmio, ele é imposto o seguinte, né? A gente tem que entender, principalmente no país que a gente mora, a legalidade nem sempre está atrelada à justiça, tá? Isso eu falo muito para meus alunos, né? A legalidade nem sempre está atrelada à justiça. Se você pegar juridicamente, o laudêmio é legal. Porque imagina o seguinte, imagina que você tem uma fábrica, e essa fábrica é sua, e essa fábrica passou para o seu filho, e para o seu neto, e assim sucessivamente, aquela fábrica vai ser do teu tataraneto, da família. O que são as concessões de terra em Petrópolis? São prazos. O que são prazos? Pedaços de terra. E o que é interessante, quando foi feita a planta do Otto Reimários, teve uma medição de prazo. Então, por exemplo, olha, você pode construir daqui até aqui, daqui para cá você não pode construir porque tem que ter um espaço para a montanha, tem que ter um espaço para a encosta, justamente por conta dos deslizamentos que já aconteceu naquela época. O fenômeno que nós vivemos no dia 15, meus amigos, minha amiga, é um fenômeno natural. Sim. Vai acontecer outras vezes, mas a gente tem que se preparar para isso acontecer. O que acontece? Existia uma concessão perpétua de uso. O que é uma concessão perpétua? Olha, eu vou te dar essa garrafa d'água e é sua. E ela vai passar para o seu filho, para sua filha, para os seus parentes. Se um do seu parente ou um dos seus parentes vender isso e ter lucro em cima daquilo, você tem que dar uma porcentagem. Isso basicamente é o laudêmio. O laudêmio não existe apenas dentro da família real. O laudêmio existe na Marinha, principalmente, tá? Na Igreja Católica e em outras autarquias do Estado, dentro e fora do Brasil. Agora, a gente pode discutir a justiça disso, né? Sim. Porque se a gente tem uma lei que fala que a pessoa, se ficar um determinado tempo, eu não sou advogado, mas se ela poder ficar um determinado tempo naquele lugar, ela passa a ter um direito de posse daquilo, não é justo cobrar um valor que foi acordado há 100 anos atrás. Então, é legal, mas é justo? Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que pensar. Né? Infelizmente, no Brasil, a legalidade e a justiça nem sempre caminham juntos. Isso é muito complexo. É verdade. Às vezes o que é legal não é justo. Não é justo naquele momento. Né? Tudo que é legal é justo. Nem também tudo fazer uma coisa certa da maneira errada. Isso também não é justo. É maquiavélico. Por exemplo, deixa eu só para dar uma ponte, né? Em 2007, na verdade 2017, se não me falha a memória, depois, salvo engano, se tiver alguém para corrigir, o nosso atual prefeito deu uma concessão de posse a 700 famílias no Morro da Oficina, né?
Olha que maravilha. Eu vi essa informação. Isso. Olha que maravilha. No site da prefeitura tem essa... Não, maravilha. Você está concedendo terras que são terras da União, porque o Morro da Oficina é Morro da Oficina porque ali ficava a oficina da Rede Ferroviária Federal, né? Uma oficina monumental para a época, era uma novidade, né? Petrópolis ter trem era uma coisa incrível. E os primeiros moradores, tem casas ali que são centenárias. Os primeiros moradores chegaram ali junto com o trem. Só que foram subindo. Em 2017, o prefeito, juntamente com o governo federal, deu concessão de posse a 700 famílias. Muitas dessas famílias morreram há um mês atrás. E não respeitando estudos tanto da UCP, na década de 80, juntamente com a UFRJ, e estudos de 2007, que vão mostrar que existem 25 mil famílias em risco em Petrópolis. Então, assim, você faz um ato bom, mas ele é maquiavélico, né? Porque é um fim que vai justificar o meio. Quando um político faz uma atrocidade dele, uma atrocidade dessa? Sim. E não é característica desse ou daquele político. Se você estuda a história do Brasil, a história da política do Brasil, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. O Brasil foi sendo constituído ao longo dos anos por golpes. A gente vai ter o dia do fico, que é um golpe. A gente vai ter o golpe da maioridade, que é um golpe. A gente vai ter a República, a instituição da República, que também é um golpe. A gente vai ter Vargas sendo eleito e ficando no poder 18 anos, com golpes e outros golpes mais recentes que a gente tem aí vivido nos últimos anos de República. Então é muito complicado, muito complexo, né? Então, infelizmente, a gente não tem uma política pública, a gente não tem um protocolo de esvaziamento da cidade. A Defesa Civil, durante o ano passado, eu lembro que eles fizeram um programa para evacuação em algumas localidades específicas, né? Mas Petrópolis, né, como um todo, né, não foi afetada por essa dinâmica, né, esse treinamento. Então, assim, eu acho que falta muito investimento, né, também, né, em pessoal, em infraestrutura. Sabe o que é triste isso tudo, professor Diogo, Pri? É que você vê uma estrutura para por exemplo, na parte da habitação em Petrópolis, para construir casa para as pessoas mais simples, pobres, vamos dizer assim, né? Que eu me incluo também nessa classe social de pobre. Sim, também. É difícil, tem que, é terreno que está embargado, é terreno que está em área ambiental, não sei o quê. Agora, quando é para um condomínio, para alguma coisa, tem desmatamento, sabe? A montanha desaparece do dia para noite. Quando é Itaipava, então, a fé remove montanhas lá em Itaipava. Literalmente. E não tem, Diogo, não tem licença ambiental, não tem nada em Petrópolis. Impressionante isso. Tem aí condomínios que estão parados. Condomínios em Petrópolis que estão parados porque empresas construtoras, eu acho, faliram, deram calote, não sei. Tem uma linha em Correios que está na justiça até hoje. Eu não quero sugerir nada pra ninguém não, mas se eu fosse um desabrigado, eu pensaria 2, 3 vezes quando eu visse uma construção desocupada. Sinceramente. Não quero induzir ninguém a fazer nada. Cada um faça aquilo que acha melhor. O nome disso é desobediência civil, né? Porque assim, se não existir um embate, né, uma pressão para que essas pessoas que precisam ser realocadas, terem novamente os lares, eu acho que isso vai ficar aí. Eu vi uma entrevista até a próxima tragédia. Eu vi uma entrevista no UOL, um ex-morador ex-morador da Morro da Oficina, ele sobreviveu, e falou uma coisa muito certa: vai passar anos, isso vai sentar, né, ali, e vão criar casas em cima e vão fazer de novo. Dizem que lá no Vicenzo Rivetti, eu já ouvi falar que aquilo é uma área de aterro e que era um brejo ali. Tem pessoas que sabem quem mora ali. Isso eu não sei, estou falando que me ventilaram. É que ali é uma área que futuramente pode dar problema. Mas enfim, Bruno, quero te agradecer. Que nada. Nosso tempo já está chegando ao fim, pode fazer suas considerações finais aí. O espaço vai estar sempre aberto para você vir conversar com a gente, falar de Petrópolis, falar
República das Bananas, quer dizer, República do Brasil, República, enfim, de história, de Final guerra. desse ano tem eleição, podemos trazer Podemos de novo. podemos trazer vamos. você para conversar com a gente falando nisso. Sim, De- um de- tema muito caro, né? Tá? E Cara. faz as suas considerações finais aí. Isso, ele falou República das Bananas, quem falou isso foi o Charles de Gaulle, né? Que era o primeiro-ministro francês, né? Falou que o Brasil não era um país sério. Que nada, é muito sério, né? Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar a cidade de Petrópolis, principalmente ao povo, que é muito resiliente. O que é resiliência? É a capacidade de recomeçar. Se você que é de fora, de repente está vendo esse jornal, está vendo o nosso programa, e quer ajudar Petrópolis, vem para Petrópolis, vem consumir aqui com a gente, vem Boa. visitar Itaipava, vem visitar a Roteiriza. Vem no parte- centro da cidade. vem no centro da Tem cidade. muita história Os viva restaurantes estão funcionando, os museus Turismo estão ecológico funcionando. também. Turismo ecológico. Itaipava não aconteceu nada em Itaipava, fui no parque de exposição no domingo com meu filho. aqui. Legal. Vem em Petrópolis, a gente precisa disso. A melhor maneira de você ajudar Petrópolis é você voltar a perceber que a cidade é linda e o que aconteceu foi também uma fatalidade, né? Mas que a gente precisa muito que a sociedade civil cobre. E agora um recado para os petropolitanos, né? O bispo diocesano, Dom Gregório, contou uma historinha muito interessante falando que às vezes a gente vai ter o síndrome do céu azul, né? Você falou um pouco, Priscila. Priscila já deu um spoiler aqui. Né? O que é o síndrome do céu azul? A gente olha para o céu azul e imagina que está tudo bem, né? Sim. E as pessoas vão esquecendo. Então, eu conclamo aqui, né, a sociedade civil a cobrar os governantes sobre as atitudes que vão ser tomadas ao longo do caminho, né? Porque para sumir 4 milhões, igual sumiu lá no Vale do Cuiabá, não custa, né? Verdade. Então tá, Bruno. Obrigado Um abraço, novamente. muito obrigado. Gente, vamos dar tchau pra todo mundo aí, né? Muito Tchau, obrigado. galera. Até semana que vem. Até mais, galera. Um Tchau. abraço. Fique com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.